que envolvem muitas esferas, porque você tem governo federal, estadual, municipal. Beleza, só aí já daria que horas de discussão. Aí você tem a agência federal, que tem que regular e fiscalizar. Aí tem a agência estadual. Aí você tem o PROCON respondendo os interesses dos consumidores e a empresa tendo de responder a tudo isso, Théo Cury. E no meio do caminho, a crise climática. A crise climática, que foi a saída que o presidente da Enel encontrou nessa justificativa. E não é a primeira vez, é a segunda vez nessa semana em que essa resposta é dada pelo Guilherme Lencastre. Bom dia para você, Elisa, para o Pedro. Ótima quinta-feira para quem nos acompanha. Em um primeiro momento, o presidente da Enel, o Guilherme Lencastre, ele conversou, e a gente trouxe o bastidor dessa conversa aqui no início da semana na CNN, com o ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, e responsável por fiscalizar a ANEEL, que é quem fiscaliza a Enel, ou seja, para entender se tudo está nos conformes no trabalho da ANEEL a respeito da atuação da Enel. Essa conversa aconteceu lá na Avenida Paulista, perto de onde a Elisa e o Pedro estão agora, no escritório do Tribunal de Contas da União. Uma conversa entre o ministro Augusto Nardes e o Guilherme Lencastre. Nessa conversa, que sucedeu a outras conversas que o ministro teve naquele dia com a ANEEL, com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o prefeito da cidade de São Paulo e de outras cidades do estado de São Paulo, naquela conversa, os dois trataram sobre o que de fato aconteceu naquele dia, na sexta-feira da semana passada. A gente está batendo aí uma semana desse evento. Naquela oportunidade, na conversa que eles tiveram na terça-feira, o Guilherme Lencastre disse ao ministro Augusto Nardes que houve uma ventania, um vendaval mais forte do que era previsto pelos órgãos meteorológicos. Então, havia uma expectativa de ventos na casa dos 50 km por hora. Os ventos chegaram a 107,6 km por hora, maior marca registrada desde 1995. Então, naquela ocasião, foi dada essa primeira justificativa para a falha no serviço prestado pela Enel. Essa mesma justificativa foi dada hoje de outra forma, mas foi dada hoje também nessa entrevista que ele concedeu aos jornalistas na cidade de São Paulo. Atribuiu a falha no fornecimento de energia, que é uma atribuição e uma responsabilidade da companhia que tem a concessão para prestar esses serviços, a um evento climático atípico, ou seja, há uma ventania, há um vendaval mais forte do que era previsto. E naquela conversa com o Augusto Nardes, ele já havia dito que a Enel não tem os equipamentos necessários para fazer essa medição, para fazer esse acompanhamento, que seguia no monitoramento, nesse monitoramento que é feito por órgãos que são, de fato, responsáveis por fazer essa medição dos ventos, do impacto da chuva na cidade de São Paulo e no estado como um todo. Então, mais uma vez, essa justificativa é dada pela Enel, ou seja, e aí, batendo, confrontando com, obviamente, o que o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, disse para o Pedro Duran, que ele disse para o Pedro Duran, para quem chegou agora, que é para além disso, que é uma responsabilidade da própria empresa, que não dá para ficar atribuindo a todo instante essa responsabilidade à mudança climática. E aí a justificativa da Enel é de que não está previsto no contrato os eventos climáticos. Isso foge do que está previsto no contrato. E, obviamente, isso traz um molho para toda essa discussão e para todo esse embate entre a Enel, o governo federal, o governo estadual, a prefeitura da cidade de São Paulo. E no meio do caminho, e a gente acompanhou isso, diversas investigações sendo abertas, seja pelo Tribunal de Contas da União ainda no ano passado, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pelo Ministério Público. Houve um questionamento no ano passado que fez com que houvesse a abertura de uma investigação aí na Justiça de São Paulo, que tomou a decisão que tomou agora com base numa investigação do ano passado, também a Controladoria Geral da União, essa para fiscalizar e apurar os diretores da ANEEL, mas faz parte de todo esse molho. E, obviamente, a Enel agora bate na tecla, atribui novamente a falha na prestação de serviços a essa mudança climática, a um evento climático considerado atípico pela empresa.